Alguma vez você se perguntou por que tantos cristãos morreram como mártires? Em Atos, capítulo 25 e 26, diz que Paulo acabou sendo preso, pois toda a comunidade judaica gritava que ele não deveria mais viver. E quando Festo apresentou Paulo ao rei Agripa em Cesareia, disse que não tinha nada a escrever a respeito dele e que tinha que ser feita alguma investigação, pois para ele Paulo não tinha feito nada que merecia pena de morte. O rei Agripa deu permissão a Paulo a falar em sua defesa. Paulo falou que estava sendo acusado pelos judeus, pois pregava o que Jesus havia falado com ele numa visão celestial. Paulo sabia que o rei conhecia os profetas bíblicos e conduziu a conversa para torná-lo um cristão. Mas Agripa acabou chamando Paulo de louco. Mesmo assim, Agripa disse a Festo: ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Atos 26, 32. Sabemos que Paulo foi morto em Roma no ano 67 ou 68 d.C. Eusébio, historiador eclesiástico do século IV d.C., disse que Paulo foi decapitado na margem esquerda do rio Tibre, cerca de 5 quilômetros de Roma, e foi sepultado num cemitério na Via Óssea, perto de Roma. Alguma vez você se perguntou por que tantos cristãos morreram como mártires? Porque nada é mais importante nessa vida do que a verdade. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A libertação vem do Senhor Jesus, que nos tornou livres. A verdade está naquele que crê em Jesus, e para sempre estará. Durante o período da igreja primitiva, milhares de cristãos foram crucificados, lançados aos leões ou forçados a morrer pela espada no Coliseu romano. A história mostra que o martírio dos cristãos teve um grande papel na derrubada do Império Romano. O cristianismo espalhou-se pelo mundo e a perseguição forçou o povo de Deus a fugir daqueles que poderiam lhes fazer mal. Em todo lugar para onde eles foram, o amor de Deus em seus corações e o evangelho em suas bocas baniram as trevas espirituais, e a luz da verdade resplandeceu, de modo que continentes inteiros foram evangelizados. O Senhor Jesus Cristo foi honrado por meio das mortes dos mártires, porque eles estavam cheios do Espírito Santo e morreram bem. Suas ações estavam em completo contraste com as ações dos incrédulos. Lá em 2 Timóteo 3,12 está escrito: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Note que os que querem viver piamente em Cristo Jesus não poderão ser, serão perseguidos. Um cristão cheio do Espírito Santo trairá perseguição e intolerância. Satanás é atualmente o Deus desse século, mas sabe que os dias do seu reinado estão contados. Jesus Cristo virá novamente como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para governar para sempre. E o diabo deseja tomar o lugar de Cristo. Deus permitiu a Satanás continuar como acusador dos irmãos e operar como um adversário espiritual no mundo, até que Jesus Cristo retorne para reivindicar aquilo que por direito lhe pertence. Assim, precisamos compreender que essa perseguição virá quanto mais nos entregamos à vontade do Espírito Santo e ele transparece em nossas vidas. Na Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus andou fazendo bem, em Atos 10:38. Mas sofreu perseguição e oposição de uma forma como ninguém mais experimentou, pois estava totalmente cheio do Espírito Santo. Além disso, ele disse aos apóstolos que também enfrentariam o mesmo tipo de oposição ao obedecerem à vontade de Deus. A história mostrou a exatidão dessa predição, pois todos os apóstolos, exceto João e Judas, é claro, morreram como mártires. E o que podemos fazer diante de uma malignidade tão massacrante quanto a perseguição por causa da nossa fé? Primeiro, devemos nos lembrar de que Deus está em seu trono e que no fim endireitará todas as coisas. Apocalipse 6, de 9 a 11 diz: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda pouco tempo,
até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. A batalha que a igreja perseguida enfrenta é uma batalha espiritual. E as armas da nossa guerra a favor deles são também espirituais. Portanto, precisamos orar sem cessar. Irá o povo de Deus experimentar perseguição, dores e talvez até morte em um futuro próximo? A resposta deve ser sim. Porque tudo indica que a igreja deixará esse mundo em meio a uma imagem espelho das condições que existiam após a formação da igreja em Pentecostes. Religiões surgem e crescem, mas a verdadeira piedade e uma posição por Jesus Cristo estão rapidamente começando a ser consideradas como formas de intolerância pelo mundo. A apóstata igreja ecumênica do anticristo está crescendo a passos largos e a doutrina bíblica é rotineiramente sacrificada em prol da unidade. Aqueles que se atrevem a criticar o sistema são marginalizados e a história mostra que quando isso acontece, a perseguição inevitavelmente vem em seguida. Entretanto, como diz em Lucas 21, 28, levante sua cabeça, pois nosso Redentor está próximo. Exortação de Paulo à igreja de Tessalônica, depois que ele explicou o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18 diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém?